Que bom, que eu vim com vontade de falar. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 45, o texto sagrado assim nos diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor Deus, uma vez mais elevamos nossa voz e pensamento a Ti. Uma vez mais, Senhor, entregamos a Ti a nossa oração com o desejo de que o Senhor tome a primazia desta reunião, que em cada palavra, que em cada frase, que em cada citação, a manifestação do Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Fala, exorta, comunica, orienta, ensina-nos, só não nos deixe sair daqui sem ouvirmos a Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, meu muito obrigado. Meus irmãos, ontem nós trabalhamos com um conceito inicial acerca do servir. Trabalhamos com essa ideia primária dos conceitos que envolvem e permeiam este assunto que é tão abrangente. Eu disse na noite de ontem e torno a repetir que, como o assunto ele é muito amplo, eu não tenho a pretensão e nem condições de esgotar o assunto. E eu repito o que disse ontem, que não é possível esgotarmos o assunto por dois fatores principais. O primeiro, porque o assunto é muito abrangente, é muito amplo. E o segundo, porque sabendo que o poço é fundo, a corda é curta e o balde é bem raso, a gente não ia jamais ter a pretensão de esgotar o assunto. Mas pedindo e contando com a doce ajuda do Espírito Santo, nós queremos continuar caminhando nessa verdade tão importante que é falarmos sobre o serviço ou o privilégio que é servir. Nós falamos e encerramos ontem falando sobre que para sonharmos ou para termos de fato da parte do Senhor sonhos espirituais, Deus precisa nos encontrar trabalhando. Ainda nesta mesma tônica, nós seguimos o nosso raciocínio hoje de que o cristão que não vive para servir não entendeu o porquê ainda está vivo. Nós falamos na noite de ontem e seguimos o mesmo raciocínio de que o servir, ele está intrínseco, está linkado à nossa caminhada cristã. Esse padrão, esse modelo é dado, por exemplo, pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E debaixo desta mesma tônica, nós seguimos um pouco, e eu quero que o irmão, por gentileza, pode passar o próximo slide, porque hoje nós vamos continuar e falar que o servir te confere proteção. Quem se ocupa no serviço ou na labuta ministerial goza de uma proteção que outros não têm o mesmo privilégio. O servir ao Senhor nos confere uma proteção que ela não é humana, ela não é terrena, ela é divina, ela é sobrenatural. Passa o próximo slide para mim, por gentileza. O servir te confere proteção. 1 Samuel, capítulo de número 19, versículos de número 9 e 10. O texto sagrado diz assim: e o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão uma lança. E Davi tangia com a mão, e procurou Saul encravar a Davi com a lança na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Aqui vale nós ressaltarmos, para contextualizar o versículo que ora lemos, que aqui trata-se de um período da vida de Saul, aliás, de Davi, que ele já estava casado com Mical,
filha de Saul. Já havia ali instaurado um certo ciúme da parte de Saul para com Davi. Tanto é verdade que o próprio Saul coloca agora Davi à frente de uma comissão, de uma comitiva, de um grupo de soldados de 1000 homens. Isto não foi para honrá-lo. Saul coloca Davi à frente desses 1000 homens para que ele fosse ao campo de batalha e no campo de batalha ele morresse em batalha. O intento de Saul era que Davi morresse no campo de batalha. Quem ainda me ouve, diga amém. Quem não dormiu ainda, diga amém. Então você fica crente aí. O Saul coloca Davi à frente de 1000 homens para que ele, indo para as fileiras primárias da guerra, morresse em campo de batalha. Porém ele vai para a batalha e ele já tinha uma promessa. Deus já havia depositado na vida de Davi, ou em palavras melhores, Davi já era o alvo e o objeto da promessa de Deus. Então Deus não estava protegendo só Davi. Nós vamos ver que a proteção ela é mais ampla, porque ele vai para o campo de batalha, ele vence a batalha e volta vitorioso. A vitória é um presente para Davi. Davi está cumprindo a sua missão, ele está cumprindo a sua tarefa. A sua missão era de servir a Saul. E mesmo Saul o perseguindo, ele não se furta da responsabilidade de cumprir o seu papel para com o reino. Ele está servindo. Quando ele está servindo, Deus garante a vitória a Davi. Deus garante a vitória a Davi. Quando ele volta vitorioso, e eu quero pedir que você redobre a sua atenção, porque é aqui que está o ponto-chave. Ele volta feliz. E como eu sei que ele volta feliz? Primeiro, que ninguém que recebe vitória fica triste. Quem recebe vitória fica feliz. E a Bíblia diz que aquele que está alegre... Uau, que animação. Editor, corta essa parte, que eu vou começar de novo. E a Bíblia vai dizer que aquele que está alegre... Olha que top, de primeira. E ele vai para o palácio, ele está alegre, então ele vai fazer o quê? Salmodiar. Ele pega seu banquinho, senta, pega a sua harpa e começa a salmodiar ao Senhor. Eu disse que ele começa a salmodiar ao... Vai lá, é didático. Ele está salmodiando ao... Então ele está se ocupando em adorar a Deus. Ele está adorando a Deus com sua harpa. Mas enquanto ele está adorando a Deus com sua harpa, Saul está observando ele de longe e dizendo: era para ele ter morrido. Não era para ele ter voltado da guerra. Era para ele ter sido morto em campo de batalha. Não é possível que ele não morreu no campo de batalha. Não é possível que ele ainda está vivo. O exército lá no campo de batalha não conseguiu matar Davi. Então Saul se enche de ira e um espírito maligno se apossa dele, a ponto dele dizer assim: bom, já que ele não morreu na guerra, vou eu mesmo matá-lo. Eu vou dar cabo da vida de Davi com minhas próprias mãos. Ele pega em suas mãos uma lança e ele diz: eu vou jogar essa lança contra Davi e vou matar Davi. Davi está prestando atenção em Saul, sim ou não? Saul está tentando matar Davi. Davi está prestando atenção em Saul, sim ou não? Calma, eu vou ajudar vocês. É uma escola bíblica. Essa é a parte que você diz não. Davi está prestando atenção em Saul, sim ou não? Davi está preocupado com a lança de Saul, sim ou não? Não, ele está focado em fazer uma coisa: salmodiar ao Senhor.
e ele está adorando a Deus com sua harpa. E quem está adorando a Deus com sua harpa, não tem tempo de ficar prestando atenção na vida dos outros. Aí ele está cuidando da harpa dele e do louvor que ele está oferecendo ao Senhor. Não, você não está entendendo. Quem está se ocupando, adorando ao Senhor, não tem tempo de encontrar defeito no outro. Ele está preocupado em adorar ao Senhor. Quem se ocupa em adorar ao Senhor, não consegue achar defeito no outro, porque ele está focado em adorar, em salmodiar ao Senhor. Quando alguém chegar para você e dizer: menino, você ficou sabendo da última? Babado. Quentíssimo. Vou contar só para você que isso é minha chegada. Mas não conta para ninguém. Você viu o pecado do fulano? Sabe o que você devia responder? Vi não. Mas como você não viu o pecado do fulano? Está todo mundo falando. É que eu estou ocupado demais corrigindo os meus. E quem está ocupado demais corrigindo os seus, não tem tempo de ficar prestando atenção no dos outros. O Davi está salmodiando. E enquanto ele está salmodiando, Saul está maquinando contra ele. Ele não está prestando atenção em Saul, ele está prestando atenção na sua harpa. Só que quando Davi está salmodiando, e Saul pega a lança e diz: eu vou jogar contra ele e eu vou cravar ele na parede. Não é eu que estou dizendo, é o texto. Ele diz: eu vou encravar Davi com a lança na parede, eu vou matar Davi. Só que enquanto Davi está se ocupando com a adoração a Deus, Deus vai conferir a ele algo que só quem se ocupa no seu reino tem o privilégio de obter: proteção. Aí o doce amigo Espírito Santo dá uma chegadinha no ouvido do Davi e diz assim: Davi, eu sei que você está aí adorando, mas dá uma desviadinha, porque o Saul está tentando te matar. Nessa hora baixa uma unção em Davi, e isso você não vai encontrar na sua Bíblia, que fique claro. Isso está em qual versão de Bíblia, pastor? Está na linguagem de hoje atualizada do pastor Igor Fernandes. Quando ele está salmodiando, depois você me procura, eu vou te contar onde vende essa Bíblia. Davi está salmodiando, adorando ao Senhor. Saul está maquinando matá-lo. Quando ele pega a lança e joga contra Davi, Davi entra no mistério. Ele entrou no manto rapidamente, e a lança crava na parede, e ele se desviou. Aí algo explodiu dentro do coração dele: Davi, Saul tentou te matar e Deus te protegeu. Deus já fez a parte dele, agora não fique de bobeira, foge você agora, faz sua parte. Aí o Davi diz: deixa comigo, Senhor, já entendi o recado, eis que estou aqui, rapidamente me retirando do recinto. E ele foge diante de Saul. Mas sabe o que acontece? Enquanto você se ocupa adorando a Deus, Deus se ocupa protegendo você. Enquanto você se ocupa adorando ao Senhor, Deus se ocupa protegendo você. Sabe o que acontece? Você não precisa se preocupar com o que estão falando, com o que estão maquinando, com o que estão planejando, com o que estão fazendo, porque Deus se encarrega, porque Ele vê o que você não vê, Ele vai onde você não vai, Ele sabe o que você não sabe, Ele ouve o que você não ouve. Então Ele vai na frente dizendo assim: o meu servo está me adorando e eu estou ocupado protegendo ele. O servir te confere proteção. Quem se ocupa servindo tem proteção. Alô? Não é para mim não. Achei que era para mim. O que eu estava falando? Poxa, eu sei o que eu estava falando. Estou perguntando para você, você sabe. É interessante que nós não temos a dimensão do cuidado de Deus conosco quando nós nos ocupamos no serviço em prol do reino dele. Se não, vejamos, Josué está em campo de batalha. E ele está batalhando, pelejando contra o seu inimigo. Em número ele está em desvantagem, mas Deus está dando vitória. Eu disse: quem está dando vitória?
é Deus que garante a vitória, e ele está sendo vitorioso. Porém, a tarde vai se chegando, o sol vai descendo, ele diz assim, eu não posso perder essa vantagem, eu preciso que o sol permaneça onde está, porque com o dia claro, eu sei que eu vou continuar vitorioso, e eu sairei daqui de posse da minha vitória, mas não pode escurecer, que senão a gente perde a nossa vantagem. Aí ele resolve fazer uma coisa, que muita gente hoje já não faz, mas você acredita que dá resultado um negócio desse? E o que é, pastor? Orar. Acabou até o glória dos irmãos. Eu disse que agora ele resolveu fazer uma coisa que dá resultado. E o que é? Desabafar no Facebook. Ir pro Twitter, que agora não é Twitter, né? X. Hashtag tô chateado. Não. Ele vai falar com quem pode, com quem sabe, com quem tem, com quem faz, com quem é. Ele vai falar direto na fonte de quem pode lhe ajudar. Aí ele diz assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Estou a teu serviço, estou trabalhando, não estou aqui de bobeira, eu preciso vencer essa batalha, mas agora eu preciso da tua ajuda. O que é, Josué? O que você precisa? Eu preciso que o Senhor detenha o sol sobre este monte e a lua sobre aquele monte, e aí então eu vou ter vitória. Eu preciso que o Senhor pare o sol. Aí imagine, irmãos, Deus olhando do céu. Se é nós no lugar de Deus, coitado do Josué, eu ia olhar para ele e dizer, Josué, você é meio burro, né? Porque quem que te ensinou que o sol tem movimento? É o sistema solar? É o sistema que gira em torno do sol. Não, mas ele nasce aqui, se põe lá, é o sol que tem que parar. Ele diz, não é o sol que tem que parar, meu filho. É a rotação da terra, translação, coisa toda, o sistema. Você não sabe de nada. Vai aprender a orar direito. Quando você aprender a orar direito, eu te atendo. Nessa ele já tinha ido, já tomado umas 10 facadas. Já tinha perdido a batalha. Aí ele ora errado, porque ele está orando na perspectiva do observador, e na perspectiva do observador, sua perspectiva é limitada, na concepção dele, é o sol que sai aqui, anda lá e desce lá, pronto, é a perspectiva dele, mas ele é limitado. Deus é infinitamente maior do que pensamos e do que imaginamos. Deus olha para ele e diz assim, o que você quer, Josué? Eu quero que o Senhor pare o sol, Senhor. Aí quem sabe... Acho que não deve ter acontecido, mas eu imagino, quem sabe, um anjo dando uma asada no outro, dizendo assim, lá, Josué orou errado. Vamos ver o que Deus vai responder para ele. Aí Deus diz assim, deixa comigo, Josué, detenha-te sol, detenha-te lua. Aí o sistema solar diz, é o quê? Eu entendi a mensagem do chefe. Vamos mandar parar o sistema solar, porque um servo simples lá embaixo aprendeu a orar ao Deus que manda no céu, manda na terra e pode tudo. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa, ele orou errado aqui embaixo, mas com um coração sincero. Deus no céu diz assim, você orou errado, mas eu entendi a tua oração, eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita, deixa comigo, Josué. Ainda que na nossa simplicidade a gente ainda não saiba pedir como convém, aí eu te dou uma dica: põe a boca no mundo para chorar, que aí até o teu choro, o Espírito Santo transforma em os seus gemidos inexprimíveis em oração e apresenta diante do Senhor. Mas recebe livramento quem está em campo de batalha. Passa o próximo para mim, por gentileza, vamos correr. Ninguém pode servir sozinho. Vocês continuam gostando de mim, tá? Fica bravo não, mas é a Bíblia que diz. Passa o próximo para mim, por gentileza. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 1. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e os enviou de 2 em 2 diante da sua face a toda a cidade e lugar aonde ele havia de ir. O que Jesus está fazendo? Jesus está comissionando um grande grupo para a expansão do Evangelho, para a cura de enfermidades e para o anúncio do Evangelho da graça. Bom, é uma questão de raciocínio lógico.
ele tem 70 homens à sua disposição. 70 homens. Se ele mandasse cada homem para um lugar diferente, ele alcançaria de uma vez só quantos lugares? Não, fica tranquilo, tem 9,5. Gente, eu vou, de novo, calma. Eu sei que você está com medo do negócio do não amém de ontem. Mas calma, raciocina comigo. Ele tem 70 homens à sua disposição. Se ele mandar cada um para um lugar diferente, ele alcança quantos lugares? Aí, ó, como vocês são inteligentes demais. Se ele tem 70 homens e mandar cada um para um lugar, ele alcança 70 lugares diferentes. Qual é a estratégia de Jesus? Jesus diz assim: vão de 2 em 2. A cada 2 vai para um lugar. Então, se eu tenho 70 homens e cada 2 foi para um lugar, eu alcancei quantos lugares? Aí, ó, vocês estão ficando bom. Então, cai pela metade. Ele poderia alcançar 70, mas envia de 2 em 2, alcança 35 lugares. Mas por que Jesus faz isso? É um erro estratégico grosseiro. Ele está dizendo assim: a obra, o serviço não se faz sozinho. Em companhia é melhor 35 lugar bem feito do que 70 mal feito. Passa o próximo para mim. O verbo utilizado nesse texto é apostelo, que significa enviar com uma missão específica, com autoridade delegada. Passa o próximo para mim, rapidinho. O padrão bíblico do servir não é independente, não é autossuficiente, necessita estar debaixo de autoridade delegada. Ai, pastor, sabe o que é? Eu não tenho muita oportunidade aqui na Breia, eu vou fundar uma igreja ali, Jesus foi ali, já volta, vou me ungir com óleo de caminhão, e aí vou me colocar como vice-querubim, e aí, bendito seja eu, louvado seja o meu nome, e agora eu vou fazer a obra do Senhor, que ninguém me manda. Ninguém manda, não sei. Muitos são os membros, mas um é só o corpo, e o cabeça do corpo continua sendo Jesus Cristo. Mas eu sou independente. É, bonitão. Membro amputado? Nunca vi membro amputado receber ordem da cabeça. Membro para receber comando da cabeça tem que estar ligado no corpo. Vou dar um tempo, tem um delayzinho para eles entenderem. Não existe crente em casa, não existe crente domingueiro, existe quem é membro do corpo de Cristo. Para obedecer Cristo, tem que estar ligado no corpo. Não, eu sei, pastor, que eu sou parte do corpo de Cristo, mas olha para mim, eu sou o fêmur do corpo de Cristo. Olha que ossão lindo que eu sou. Aprenda uma coisa: osso que aparece demais é fratura exposta e precisa de cirurgia. Osso saudável está escondido no corpo, trabalhando em prol de um bem maior. Ezequiel 37, vale de ossos secos. Deus diz: e aí, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Senhor, eu não sou nem doido de limitar o teu poder. Senhor, tu sabe. Aí ele diz: então profetiza segundo o Senhor te deu ordem. Aí ele diz: profetiza e ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, versículo 6 lá do capítulo 37. Aí começou então um reboliço, o vento soprou. Versículo 6 começa a dizer qual é o processo da vida. E cada osso ligou no seu osso. E ele colocou então ligamentos, tendões. Primeira coisa. Não, mas não gerou vida? Não, antes de vida ele ligou com tendões. Por quê? Porque ele está colocando cada osso no seu devido osso, e cada osso no seu devido lugar. E quando ele liga cada osso em seu devido osso, ele está dizendo assim: para ter vida tem que ter unidade. Eu não faço milagre para osso, eu faço milagre para corpo. O padrão bíblico não é de pessoas independentes.
Vivemos uma geração que não quer estar debaixo de autoridade. Uma geração que é autossuficiente. Uma geração que acha que pode dominar o mundo sozinho. O reino de Deus, a obra do Senhor, não se faz sozinho. Você, para fazer algo para a obra do Senhor, precisa estar debaixo de autoridade espiritual. Você precisa estar debaixo de cobertura espiritual. Ai, pastor, o véu se rasgou. Não é esse véu que você está pensando, não. O véu que se rasgou é o Cristo que foi moído na cruz. Dá uma lidinha no contexto direito. É por isso que a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Por quê? Porque Deus corta para o pastor e o pastor corta para a igreja. Passa o próximo para mim, por gentileza. Vamos ver se eles dão mais glória agora nisso. Em Êxodo, Deus ordena a construção do tabernáculo, tudo segundo ele ordenara. E vemos que a construção seria trabalhosa e cheia de detalhes. Porém, Deus, em Êxodo capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 6, informa que levantaria Bezaleel e Aholiabe, devidamente inspirado pelo Espírito Santo, para ajudar nessa obra. Deixa eu te contar uma coisinha rapidamente, para a gente desenvolver um pouco mais esse raciocínio. Deus agora resolve ter um lugar aonde, para normatizar o culto de Israel. Eles estão no deserto e Deus resolve então organizar com Moisés o lugar aonde eles ofereceriam o culto ao Senhor. Deus chama ele e diz assim: você vai colocar um lugar, você vai construir um lugar aonde vocês vão oferecer o culto. Quem está me ouvindo, diga amém. Uau, eu sinto um arrepio na coluna, e quando eu sinto esse arrepio, é sinal que alguma coisa Deus vai falar. Olha só que lindo isso. Deus está dizendo: eu quero que você construa um lugar onde vocês vão oferecer o culto a mim, e eu vou aceitar o culto de vocês. Vocês vão oferecer sacrifício, e eu vou aceitar o sacrifício de vocês. Quando vocês oferecerem o culto, e quando vocês oferecerem o sacrifício, e eu aceitar o culto, e eu aceitar o sacrifício, aí eu vou me manifestar no meio de vocês. É esse o lugar que você tem que construir. Se é eu no lugar do Moisés, vai dizer assim: Senhor, eu não sou digno de construir um lugar à tua altura, um lugar para o Senhor manifestar a tua presença. Como a gente constrói um lugar que atrai a presença de Deus? Como a gente pode construir um lugar onde Deus se sinta à vontade em se manifestar? Aonde, como, que jeito a gente cria um lugar favorável para a manifestação de Deus? Quem sabe, se fosse eu no lugar de Moisés, eu diria: Senhor, eu não tenho nem criatividade para criar um lugar assim. E é bem provável que Deus me responderia: Igor, mas eu não te mandei criar nada, eu te mandei construir. Construir não é o mesmo que criar. Quem cria sou eu, porque o tabernáculo que você vai fazer para eu me manifestar não nasceu na terra, é um protótipo do que já existe no céu. Então você vai reproduzir algo do céu na terra. É para isso que eu estou te chamando, e você não pode errar. É segundo tudo quanto eu lhe mandar fazer. Então vamos lá, dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio, um pátio externo, descoberto, 60 pilares em volta, com cortinas de linho de 2,5 metros de altura. Ali, 25 de largura, 50 de comprimento. Ali estava constituído o pátio. Na entrada principal, 4 colunas. E essas 4 colunas, era também com linho branco? Não. Essas 4 colunas tinham 4 tecidos distintos. O primeiro, púrpura. O segundo, carmesim. O terceiro, o linho fino azul, bordado por mão de especialista. E também tinha o linho branco. E isso era colocado na entrada do tabernáculo. Por que essas 4 cores? Senhor, o púrpura era usado por realeza. No deserto, vamos colocar púrpura? Aí Deus diz: não, tem que deixar o púrpura aí, meu filho, porque vai ter daqui uns anos um tal de Mateus que vai escrever acerca do meu filho. E quando ele escrever acerca do meu filho, ele vai escrever para os judeus. Escrevendo para os judeus, ele vai falar que o meu filho é o filho de Davi, pelo menos 14 vezes, trazendo a ideia de que o meu filho é rei por excelência.
transparência. Então, se meu filho é rei, deixa a cortina do púrpura aí, porque vai apontar para o meu filho que é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas então, Senhor, já que nós vamos deixar o púrpura, então carmesim, vermelho vivo, sangue, vamos tirar esse vermelhão aí, Senhor. Esse vermelho não vai dar certo aí não. Não, deixa esse vermelho, que esse vermelho é de crente, essa coisa aí é benção. Mas, Senhor, por que esse vermelho? É porque é o seguinte, daqui uns anos vai ter um outro que vai ser doutor. Este vai aprender junto com Paulo. Ele não é testemunho ocular, mas esse camarada vai ter uma experiência com o evangelho e também vai escrever acerca do meu filho. E então, quando ele lá, doutor Lucas, vai escrever acerca do meu filho, ele vai dizer assim: e então um anjo apareceu a Maria e disse: você vai conceber um que será chamado Santo, Poderoso. Este é o Messias, o Salvador. Mas, Senhor, Marcos vai apresentar aos romanos um herói salvador que derramou seu sangue vertido na cruz. Senhor, mas tem esse azul. O azul na época do Êxodo era uma cor raríssima. Era necessário matar milhões de mexilhões para poder produzir a coloração azul. Era uma fortuna, mais caro até que o púrpura. Senhor, vamos deixar então o púrpura, porque está apontando para o evangelho de Mateus. Vamos deixar o carmesim, está apontando para o sacrifício de Cristo na cruz, enfatizado por Marcos. Vamos deixar o linho fino branco, porque está apontando para a santidade descrita por Lucas. Mas então, Senhor, já que tem todas essas cortinas, vamos deixar o azul de lado, porque é muito raro, é difícil de achar, vai dar um trabalho danado para a gente aqui. Aí Deus diz: não, deixa o azul. Por quê? Porque nós teremos os evangelhos sinóticos que se complementam, mas dentre eles fora eles vai se destacar um quarto evangelho, que na verdade é um evangelho só, mas escrito numa quarta perspectiva, e ele não vai escrever nem para os romanos, nem para os judeus, nem para os gentios, mas para todo aquele que crê. E então, o que isto quer dizer? É porque assim, é tão raro esse azul, que eu vou apresentar um filho raro, e o João nem se aguenta muito, já logo no capítulo 1 já vai dando spoiler. E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que ele está dizendo? Ele não é só rei, ele não é só santo, e ele não é só salvador. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Adentramos, então temos o primeiro utensílio, o grande utensílio, maior do tabernáculo, o altar de bronze, de holocausto, para fazer a queima do sacrifício. Pastor, então, Deus ostentou bastante no tabernáculo, gostava de um negócio do ouro. Então vamos fazer aqui o altar de holocausto de ouro. Imagina, no desertão, maior utensílio, no pátio, ouro. Quando o sol batesse, irmão, ia ficar um nojo, ia ficar lindo. Senhor, vamos fazer o altar de holocausto aqui de ouro. Não dá, Moisés. Por quê? Porque é lugar de queimar a carne. Senhor, mas fica bonito. Mas para queimar a carne não precisa ser bonito. Para queimar a carne não precisa ter aparência. O que precisa? Precisa ser resistente. O que a gente faz? Põe bronze. Porque com o ouro o fogo derrete, mas no bronze ele permanece firme. Põe ouro. Depois a pia de bronze. A Bíblia não dá suas medidas e nem o seu formato. Só diz que ela está com água para o sacerdote lavar a mão, lavar os pés toda vez que entrasse no lugar santo. Quando ele então vai... E sabe por que a gente tem tanta dificuldade de ler a Bíblia? Descobri isso. Porque a própria palavra, Pedro, Senhor, vai lavar meu pé não. O Senhor disse, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Ele diz, então me dá um banho todo. Aí Jesus diz assim, não precisa, porque você já foi limpo pela água da palavra. Água é sinônimo da palavra. E por que a gente tem tanta dificuldade de ler a palavra? É porque quando o sacerdote vai molhar as mãos na pia de bronze, quando ele olha dentro da pia, qual é a primeira coisa que ele vê dentro da pia? Seu reflexo.
E quando você abre a palavra de Deus, ela não te mima, ela te ensina. E ela vai revelar exatamente quem é você. E ali não dá para enganar, não dá para ter subterfúgio. Não. Ali ela revela exatamente quem nós somos. Mas vamos lá. Lá dentro do lugar santo passa a cortina, primeira área coberta. Peles de texugo, pelos de cabra, tintas de vermelho, peles de carneiro e por último a camada de azul novamente. Lá dentro, lado esquerdo, o altar que estava o candelabro, o castiçal, o candeeiro, como queira. Do lado oposto, lado direito, nós temos a mesa da proposição, 12 pães, que eram conservados por 7 dias. Ao 7º dia dele, o sacerdote se alimentaria. De frente, altar de incenso, mandamento perpétuo dado a Arão. Pastor, como que acendia o candelabro? Havia uma ordenança, não poderia estar apagado, ele teria que ser mantido aceso, periodicamente. Mas não poderia ser aceso com fogo estranho. Se não pode ser, como que eles produziam esse fogo dentro do tabernáculo? Como? Vou te ajudar. Para manter a chama do candelabro do lado de dentro aceso, se utilizavam as brasas do altar de holocausto do pátio. E então não precisava necessariamente de fogo externo. Ali tinha o que eles precisavam. Não entendi, pastor. No Novo Testamento, Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito Santo. Porque ele está tipificando o Espírito Santo na personificação do candelabro, fazendo esse paralelo, que ele não poderia ser apagado, antes deveria ser e mantido aceso. Mas como que eu consigo manter a chama do Espírito Santo aceso, se eu não posso pegar subterfúgio de fora? É simples, é só queimar a carne do lado de fora, que a chama fica acesa do lado de dentro. Uau, você morreu, não é possível. Eu vou dizer de novo: quer manter a chama do Espírito Santo acesa do lado de dentro? É só preservar a queima da carne do lado de fora. Quanto mais você queima a carne do lado de fora, mais a chama do Espírito Santo continua acesa do lado de dentro. 12 pães, cada pão simbolizando as 12 tribos de Israel. Então já sei, tinha um pãozão maravilhoso para Judá, que é uma das maiores, e tinha uma bisnaguinha para Benjamim, que era uma das tribos menores. O top de Deus é que quando a régua da graça passa, ela nivela todo mundo como servo dependente da sua misericórdia. Ele diz: a igreja do Senhor, ela é tão maravilhosa que tem pão para quem é grande, tem pão para quem é pequeno, tem pão para quem é conhecido, tem pão para quem é desconhecido, tem pão para quem tem diploma, tem pão para quem não tem diploma, tem pão para todos. E eu repito o que eu disse ontem: não falta comida, falta vontade de comer. O que isso tem a ver? É que tudo isso foi construído com um objetivo: a manifestação da presença de Deus no meio do povo. Diante da última cortina, temos a mesa de incenso, ou incensar. E é mandamento perpétuo. Perpétuo quer dizer para sempre. Quem está queimando incenso aí até hoje diz amém. Que bom, espero que não seja literalmente. Ai pastor, lá em casa eu tenho lá uns palitinhos. Se você está queimando palitinho lá na tua casa, vem no final do culto que eu vou botar a mão na sua cabeça e orar por você. Você está com algum problema. Pastor, mas se não é literal, o que é? É porque a Bíblia, e Paulo vai dizer que as coisas do Antigo Testamento são a figura de bens vindouros. O que era praticado de forma literal no Antigo Testamento, hoje é feito de forma espiritual. É por isso que em Apocalipse 4, a Bíblia vai dizer que diante do Senhor, o anjo do Senhor está com a taça cheia de incenso, que são o quê? As orações dos santos. É por isso que tinha que queimar incenso de manhã e queimar incenso à tarde, ao adentrar a noite. Por quê? Porque a oração é a chave que abre o dia e o cadeado que fecha a noite. Sem oração, um crente não pode servir com eficiência. Pastor, mas uma obra desse tamanho, tão cheia de detalhe. Tinha 12 tribos, exato.
rapidinho. Deus diz, organiza as tribos. E onde que eu coloco o tabernáculo? No centro. E as tribos? 3 tribos atrás, 3 tribos na frente, 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro. Você vai distribuir essas 12 tribos em volta e ao centro você constrói o tabernáculo. Senhor, por que no centro? É simples, criatura. O culto não é para mim? É. O sacrifício não é para mim? É. Vocês não querem a minha manifestação? É. Então o culto nunca foi, o culto não é e o culto nunca será para o deleite de vocês. O culto nunca foi, o culto não é e o culto jamais será para minha autopromoção. O culto nunca foi, o culto não é e o culto jamais será para minha glória. O culto nunca foi, o culto não é e o culto jamais será para promover o homem. O culto nunca foi, o culto não é e o culto jamais será para mostrar quem canta mais. O culto nunca foi, o culto não é e o culto jamais será para quem vê, quem prega mais. Então, pastor, para quem é o culto? O culto sempre foi, o culto é e o culto sempre será para a honra, para a glória, para o louvor do nome dele. Culto que ele não é o centro, é reunião, não é culto. Bom, o Senhor vai se manifestar? Vou, divide as tribos. Uma na primeira fileira, área VIP. Nós não estamos na Lagoinha, mas estava no deserto e lá eles já faziam isso. Põe na primeira fileira, mas quem não sabe o que eu estou falando, deixa para lá. Quando vocês for publicar isso, vocês cortam isso. E a terceira tribo atrás. Irmão, imagine a guerra para Moisés organizar essas tribos. Quem vai ficar mais perto, quem vai ficar intermediário, quem vai ficar no fundo. Irmão, os crentes brigam por causa de uniforme, não vai brigar para ficar perto da manifestação da glória de Deus? Aqui não briga não. É em outro lugar por aí. Diz amém, irmão. Nem que for pela fé. Profetiza que vocês não brigam por causa de uniforme. Que tribulação na vida de um pastor. Como que a gente vai organizar isso? Senhor, já sei. Para estar pertinho da manifestação da tua presença, todo mundo vai querer. Mas eu vou dividir da seguinte forma. Então eu vou botar a tribo de Judá em volta, na primeira fileira, porque eles são maiores, são mais imponentes, têm um exército maior, então eu vou colocar eles primeiro. Aí Deus olha, conjecturando eu. Ô Moisés, quem foi que disse para você que para estar perto da minha manifestação, precisa ser grande? Quero Judá não. Então já sei, Senhor, eu vou pegar a tribo dos tadinhos de mim, ninguém me ama, ninguém me vê, e então vou pegar a tribo de Benjamim, que é a menorzinha, e aí vou botar em volta, porque aí os humilhados serão exaltados. Uau! Aí Deus diz assim, você está achando que fazer beicinho e cara de choro vai mover o coração de Deus? Autocomiseração nunca movimentou os céus. Tem gente que é da tribo dos tadinhos de mim. Ó vida, ó céus. Você já viu aquele tipo de crente que ele fica disputando para ver quem está pior? Isso quando ainda não termina de matar o outro irmão. Irmão, estou sentindo assim, mal, cansaço, fraqueza nas pernas. Menina, eu tive um cachorro que com 3 dias morreu com isso aí. Ai, menino, fui no médico, ora por mim. A irmã está precisando de ajuda. Irmã, ora por mim, que eu estou com um problema aqui do meu baço. O médico disse que está complicado. Menina, você nem sabe, eu estou com um problema nos 2 baços. Mas filha, você só tem um. Mas se eu tivesse 2, estava podre o outro também. Porque eu sou, prova. Isso aí nunca movimentou o céu. Isso nunca mexeu com o coração de Deus. Pastor, nós estamos falando de serviço. O que o senhor está falando? Calma, crente. Eu já me acalmei. Vou te contar. Quem que eu coloco em volta do tabernáculo? Tribo maior? Tribo menor? O senhor não quer ninguém? Eu quero, mas eu quero um povo específico. Quem que eu coloco então em volta do tabernáculo? Você conhece um povo que abriu mão de herança para me servir?
Você já conheceu um povo que não tem herança e vive integralmente a meu serviço para avanço da obra? Não, Senhor, eu conheço. Então, é o povo que quando a nuvem move, vocês andam, mas é eles que desmontam e carregam o santuário nas costas. O que o Senhor quer dizer? Pega a tribo de Levi, quem ajuda a carregar o santuário, porque quem tem palpite para dar, eu não quero perto não, mas quem empresta o ombro para carregar a casa de Deus, esse está pertinho de mim, esse eu quero perto de mim. Agora eu vou falar, tem gente que não carrega um prego do santuário, não participa em nada, mas na hora que a nuvem move, quer estar pertinho na primeira fileira. Você não entendeu o que é servir o reino. Servir, ai pastor, eu sou levita. Irmão, das duas uma, ou você está levitando, ou você é meio doido, porque não existe um levita que é cantação. O levita de verdade é aquele que carrega o santuário nos ombros, é aquele que carrega a casa de Deus. Isso é levita. Se você não flutua, não se chame de levita, se você não ajuda a carregar a casa de Deus. Ser levita é servir. Ser levita é abrir mão do seu próprio direito em prol da casa de Deus. Ai pastor, mas nós estamos em outro mundo. Uau, vivemos um mundo old school. Modernidade, avanço, tecnologia. O senhor tem que parar com esse pensamento tão antiquado. Sou nem um pouco em desfavor do avanço da igreja, da atualização da igreja. Muito pelo contrário. Mas tem gente que está com a mente tão aberta que parece que o cérebro já caiu lá dentro. A cultura muda, os anos mudam, geração muda, mas o Deus permanece o mesmo. E daí? E daí? Põe o levita pertinho e vai ser uma tocha. Senhor, mas a missão é muito grande, como eu vou construir tudo isso sozinho? Aí Deus diz assim, calma Moisés, essa obra é tua? Não, essa obra de quem? É a obra do Senhor. Então se a obra é de Deus, pode ficar tranquilo, Deus sempre vai levantar algum companheiro cheio do Espírito Santo para te ajudar. Não, você não entendeu. Eu não estou falando que Deus vai levantar palpiteiro, eu estou falando que vai levantar crente cheio do Espírito Santo. Quando Moisés olhou e disse assim, a missão é muito difícil, eu sozinho não dou conta. Ele diz, obra de Deus não se faz sozinho, pode ficar tranquilo, o meu espírito já se apossou de Bezaleel e Aholiabe. Se você ler todo o contexto, eles não só foram inspirados a construir, como foi inspirado a ensinar a outros também. Sabe o que ele está dizendo? Fica tranquilo, a obra é minha, e eu vou levantando ajudantes, eu vou ajudando a levantar auxiliadores para o cumprimento dessa obra. Obra de Deus não se faz sozinho. Passa o próximo slide. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Qual que é o problema? O problema é que a gente acha que a Bíblia foi escrita no português. A Bíblia não foi escrita no português. Em especial o Novo Testamento foi escrito no grego. Qual a diferença? Simples. Vem comigo que é didático para a gente encerrar esse primeiro período. Isso aqui é uma caixa de som. Quem não dormiu ainda diz amém. Se eu disser assim, irmãos, acabando o período 8h30, eu preciso pegar essa caixa de som e levar lá para fora da igreja. Você me ajuda? Nossa, tem gente ruim do coração, né? Só um pouco que quis ajudar. Estava confiando. Vou perguntar de novo. Se eu disser assim, irmão, vou mudar. Eu preciso pegar essa caixa e levar lá para o fundo. E eu preciso pegar esse teclado e levar lá para fora. Eu preciso levar esses dois itens. Calma, irmão, não é agora não. Peraí. Ele quer ajudar demais.
pega o teclado, pega a caixa de som e eu preciso levar. Vocês me ajudam? Olha aí como vocês são top. Agora deixa eu perguntar, no nosso conceito ocidental, se eu catar essa... Não, a caixa nunca está muito pesada. Eu pego o teclado, eu sou mais fraco. Eu colocar o teclado nas costas e eu sozinho levar o teclado. E um outro irmão vir aqui, pegar essa caixa, pôr nas costas e levar a caixa sozinho. Ele me ajudou sim ou não? No conceito ocidental sim. No conceito judaico não. Por quê? Passa para mim o próximo slide. Vou te explicar. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. A palavra ajuda no grego é sunantilambanomai. Repete comigo. Tá, eu exagerei agora, me perdoe. A palavra ajuda no grego é sunantilambanomai. É esse palavrão. Não é língua estranha e o pastor não foi batizado com o dom de variedade de língua. Isso aqui é ajuda no grego. E por que é uma palavra tão grande? Porque ela é a composição de outras palavras. Sum, pegar, junto, com, ante, em face de, contra algo, pegar algo. Lambano, pegar juntamente. E o mai é a conjugação verbal, indica a voz média ou média passiva no presente do indicativo. Pastor, que de acha isso? Que isso tem a ver? Quer dizer que indica que o sujeito participa ativamente da ação. Ele não está observando, ele está participando. E daí, pastor, o que isso tem a ver comigo? Sunantilambanomai é pegar algo juntamente com alguém. Não entendi, pastor? Eu disse que eu tenho que carregar essa caixa e tenho que carregar esse teclado. Na nossa cultura, se cada um pegar um, é ajuda. Na cultura grega judaica, onde essa palavra aqui se aplica, não funciona assim. O que é ajuda no grego? Eu preciso carregar os dois? Eu pego essa caixa de um lado, você vem e pega do outro. E o peso que eu sozinho não carrego, nós dois juntos carregamos. Aí eu pego junto com você a caixa, levo, volto, pego de um lado do teclado, você pega do outro e nós dois juntos carregamos. Passa o próximo slide para mim, por favor. O verbo na primeira pessoa do singular, na voz média, ela diria assim, significa eu tomo junto com, eu ajudo carregando com, eu me envolvo para ajudar. Mas em Romanos 8:26 não está na primeira pessoa. A forma usada aqui é na terceira pessoa do singular da voz média. Ou seja, Ele, o Espírito, se envolve conosco para nos ajudar carregando conosco a carga. Quando ele diz assim, o Senhor te ajuda nas suas fraquezas. Ele não é teu empregado e não vai carregar o peso sozinho. Ele está dizendo, pega um lado do peso, que eu pego o outro lado. E o peso que você não carrega sozinho, nós vamos carregar. Eu te ajudo a carregar. Mas não é Ele que faz o trabalho sozinho. Ele está dizendo, é uma parceria. É eu e você e eu. E está na terceira pessoa. Quem se envolve com a gente é o Espírito Santo. Não é a gente que ajuda o Espírito Santo, é o Espírito Santo que ajuda a gente. É Ele que ajuda. Quem depende é a gente, quem precisa é a gente, quem necessita é a gente. Tem alguém que precisa aí? Para a gente encerrar, passa a próxima para mim. Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Eita nós, a mosca caiu dentro do perfume. Eu acho que aqui essa mosca era Maria Fedida. Estragou o perfume, irmão. Agora, eu pergunto, e você me responde, com muita educação. Por que a mosca caiu dentro da vasilha do perfume? Porque era doce? Olha, os irmãos já estão até sentindo o sabor do perfume. Não é bem isso não, mas eu gostei do seu raciocínio.
Vai lá, segunda chance. Por que que a mosca caiu dentro da vasilha do perfume? Opa! Porque estava... E quem devia tampar? A mosca ou o perfumista? Hã? Ah, eu acho que era a mosca. Ela não tinha nada que cair lá. Deus te deu o perfume? É responsabilidade sua preservar o que Ele te deu. É responsabilidade tua guardar o que Ele te deu. É responsabilidade tua preservar o que Ele te deu. Não adianta fazer a obra de Deus oco. Precisa preservar o que foi dado. Ainda contando parábola, Jesus disse assim, e eu vou encerrar aqui. Deixa eu contar uma história para vocês. Porventura, alguém que tem um vestido velho, recebendo um novo, corta o novo para remendar o velho. Vou tentar ilustrar melhor para você me entender. Você tem uma roupa que está velha. Quem tem roupa velha diz amém. Quem não tem, irmão? Aquela sua roupa que já anda sozinha, que já vai no mercado sozinha, aquela roupa confortável. Aquela, não é aquela com a cara do vereador que você fica em casa, mas é aquela que você gosta de usar sempre. Aquela que já está se desgastando de tanto lavar e você não tem um apego emocional nela. Quem tem roupa velha diz amém. Amém. Aí vamos supor que você tenha um vestido lá velho, mas o seu marido, numa epifania, hoje é quinta, numa sexta-feira qualquer, chega em casa e diz, meu bem, sextou. Passei lá na Carime. Estou ficando bom nisso, né, pastor? Passei lá na loja da irmã e eu comprei um vestido espetacular para você. Irmão, estou ajudando vocês, não diz um amém. Confia, vai que é uma palavra profética para o seu marido. Os irmãos estão repreendendo, está repreendido em nome de Jesus. Ah, irmã, deixa Deus me usar. Seu marido chega amanhã e diz assim, mulher, nossa, mas não é uma data especial. Fica a dica, marido. Aí você olha para ela e diz assim, mas para presentear não precisa data especial, só alguém especial. Mano, você vai conhecer Canaã por dentro. A terra boa que mana leite e mel. A bênção do Senhor vai repousar sobre o seu lar. Aí a irmã recebe esse vestido. Vamos lá, acompanha o raciocínio. Ela diz assim, que lindo esse vestido. Tive uma ideia brilhante. Eu vou cortar esse vestido novo e eu vou dar uma remendada com o velho que eu tenho. Vai ficar, ó. Quem faria isso, diz amém. Quem acha que isso é uma loucura, diz amém. E por que a gente faz isso? Pastor, eu nunca fiz isso. A gente faz. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu novas vestes de louvor. Vestes novas. Lindas. Sem igual. Presente do noivo. Aí sabe o que a gente faz? Ao invés de tirar a velha roupagem e vestir-se do novo, a gente pega o novo e quer esquartejar para remendar o velho. E Deus está dizendo, se você fizer isso, você vai estragar o novo e não conserta o velho. Pastor, eu estou entendendo nada. Vou te ajudar. Para receber o novo de Deus, tem que jogar fora o velho. Eu vou além, porque ele continua dizendo, ninguém põe vinho novo em odre velho. Porque se colocar vinho novo em odre velho, se romperá o odre, perderá tanto o odre quanto o vinho.
Odre aqui era uma bolsa de couro de animal, e o vinho novo é o vinho sem fermentação. Por que não coloca vinho novo em odre velho? Porque o odre velho é o couro ressecado. Quando coloca o vinho novo e fecha, ele entra em processo de fermentação. Nesse processo, ele vai esticar o couro. E o couro, estando ressecado, ele rompe, rasga, perde o vinho e perde o odre. Ele diz, não dá para pôr o novo no recipiente velho. Aí ele diz, antes põe-se vinho novo no odre novo. Aí vem a informação que nos confunde, porque ele termina dizendo assim, porém, ninguém que bebe o vinho velho diz o novo é melhor. O que ele está dizendo? Nós temos que pôr o vinho novo no odre novo, mas o vinho velho é melhor. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, quer receber o novo de Deus? Não dá para receber o novo de Deus no recipiente velho. Você tem que ser nova criatura para receber o novo de Deus. E então, o vinho novo tem que ser depositado na nova criatura. Mas por que o vinho velho é melhor? Ele está dizendo assim, depois que o vinho novo entrar no odre novo, aí você agora fecha e preserva. Porque quanto mais tempo o vinho ficar dentro do odre, mais caro ele vai ficando. Não entendeu? Você que vive orando, pedindo assim, eu quero novo, de novo, renovo, três novo. Sabe o que ele espera? Ele não quer te dar renovo. Ele quer que você preserve o que ele já te deu. Ele quer que você guarde a presença bem pertinho. Porque quanto mais tempo você guarda a presença, melhor a presença vai ficando na sua vida. Quanto mais você guarda essa presença, mais essa presença se manifesta na sua vida. E eu encerro o último slide, só para a gente ler. Por que tudo isso, pastor? Porque não se faz a obra de Deus sem Deus. Não se faz obra de Deus sem Deus. A obra de Deus não se faz sozinho. Se faz com o próximo. E se faz dependendo dele. Que Deus os abençoe. Aleluia. Você pode adorar o Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus tem sido bom, Deus tem falado conosco. Amém? Meus irmãos, vocês já sabem a nossa sistemática. Nós vamos fazer um intervalo rápido. Eu vou pedir a vocês, como vocês sabem, ali vai ter um cafezinho, um lanche.